E Gerson deu esperança para o torcedor do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também, quero contar também sobre o São Paulo, que vai jogar pelo menos 2 vezes na Vila Belmiro e ficou revoltado com a divulgação dos áudios da partida contra o Palmeiras. Últimas do mercado, troco do Flamengo no Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a treta envolvendo o Flamengo e Palmeiras tem mais um capítulo, dessa vez um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado o Felipe Tereza, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Fla. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras, trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Fla. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana, atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via futuro no Pedro Henrique, mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com um pouco menos de 1/3 do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou contrato com o Fla por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saideira sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Gerson. Contei para vocês na quarta-feira que representantes do atleta e o Palmeiras desmentem qualquer possibilidade de negociação para que o Gerson vire reforço alviverde em 2026, certo? Mas o Gerson parece ter gostado dessa história e acabou, pelas redes sociais, causando empolgação na torcida alviverde. É que o Gerson curtiu o comentário de um torcedor alviverde que havia escrito o seguinte, abre aspas, Leila, já posso ir buscar o Gerson no aeroporto? Essa simples curtida do Gerson foi suficiente para que vários torcedores palmeirenses entendessem a deixa como, olha, Palmeiras, está na hora de você entrar em ação e fazer contato. Posso assegurar para vocês, até porque conversei com o Júnior Mendonça, o responsável pela carreira do Gerson, que o Palmeiras até esse momento não procurou, mas se procurar pode dar negócio. Gerson anda insatisfeito no Zenit, pretende ser negociado, o pessoal lá na Rússia também não gostou da forma como o Gerson se apresentou, pelo menos até agora, e se pintar uma proposta relativamente boa, o negócio deve sair. O grande ponto é, ele foi comprado recentemente por 25 milhões de euros, e o Palmeiras já havia tentado um jogador de um nível parecido do próprio Zenit, o Wendel, por 20 milhões de euros, ou melhor, o Zenit pediu 20 milhões de euros e o Palmeiras não conseguiu chegar a esse patamar financeiro. Será que com o Gerson aumentaria essa proposta? Informação que eu tenho é de que não. O negócio só poderia sair se eventualmente o Zenit topasse um empréstimo ou algo do gênero, vendendo um pequeno percentual, enfim, precisaria bolar algum plano, alguma estratégia. Não há proposta nem conversas, mas essa entrada, essa cavada do Gerson pode abrir alguma possibilidade. Só para completar, registrar que Palmeiras e Santos já tem data para se enfrentar. Jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele está marcado para 15 de novembro na Vila Belmiro. Com isso, o Palmeiras vai pagar os 2 jogos atrasados, o primeiro deles contra o Juventude nesse sábado no Allianz, no dia 15 de novembro, contra o Santos na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Paulinho pode virar reforço do Verdão numa eventual final de Libertadores. O Palmeiras não confirma e trata esse assunto de maneira super sigilosa, até para não aumentar a carga e a responsabilidade nos ombros de Paulinho. Mas é sim uma possibilidade real de o Paulinho voltar a atuar ainda em 2025 e ficar à disposição para o jogo marcado para 29 de novembro, partida em Lima, que vai reunir os finalistas da Libertadores da América. Você sabe, a final da Libertadores tem acontecido em jogo único. Paulinho tem tido um processo de recuperação da 2ª cirurgia muito acima das expectativas. Você vai lembrar que ele disputou a Copa do Mundo de Clubes e mesmo jogando muito pouco, deixou excelente impressão. Foi dele, por exemplo, o gol que classificou o Palmeiras nas 8ª de final da Copa do Mundo contra o Botafogo. Ele já havia marcado o gol também contra o Inter Miami. Participações pequenas, com no máximo 30 minutos, mas absolutamente decisivas. Só que na volta ao Brasil ele precisou passar por uma cirurgia para correção de uma fratura por estresse na tíbia. E o processo de recuperação imaginava-se que permitiria ele voltar a jogar apenas em 2026.
Paulinho tem apresentado ótimos sinais de recuperação. Não sente mais dores, tem feito alguns treinos físicos e, se tudo correr bem, deve reaparecer no elenco alviverde no fim do mês que vem. Ou seja, se o Palmeiras estiver na decisão, poderemos ver Paulinho em campo. Verdão que começa a disputar ainda nesse mês de outubro os duelos contra a LDU, time equatoriano, jogo de ida na casa da LDU, jogo da volta na casa do Palmeiras no Allianz Parque, passando de fase. O Paulinho pode reaparecer, importante registrar que do outro lado da chave temos Flamengo e Racing. Só para completar, em relação ao Palmeiras, Vitor Roque foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. O que você pensa sobre Vitor Roque, o melhor, e Paulinho voltando para a Libertadores? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Cola, Gerson é traíra. Ele queria voltar para o Flamengo, mas o presidente disse não. O que ele fez foi uma tremenda traição. Vai procurar seu rumo, essa é a verdade. Já tem bastante gente chegando, prometo que eu já falo sobre essa possibilidade de o Gerson virar reforço do Palmeiras. Nessa quarta-feira o Felipe Facincani afirmou que já existem tratativas entre o Gerson e o Palmeiras. Eu conversei na parte da manhã, no início da tarde, para ser mais preciso, com um dos representantes do Gerson, e vou trazer todos os detalhes para vocês. Antes, só explicar a saída do Gerson do Flamengo. O Gerson vivia a grande fase no Flamengo, era capitão do time, super importante, ótima fase, titular de seleção brasileira, quando ele começa a reclamar de salário. Ele queria um aumento maior, um aumento salarial, o pai dele é muito complicado, os caras, é um ambiente difícil. Pois bem, o Gerson queria ganhar no Flamengo mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Ele queria ganhar o que o Jorginho chegou ganhando. E o Flamengo, não podemos chegar nesse valor, não dá, temos 1,5 milhão para pagar para você e tal. Aí o Gerson falou, bom, para aceitar 1,5 milhão de reais por mês, eu quero a redução da multa salarial, da multa rescisória. A multa era astronômica, impagável. Aí o pessoal do Flamengo, tá, quanto que você quer? Aí o Gerson falou, eu quero 25 milhões de euros de multa. Aí o pessoal do Flamengo se olhou e falou, quem que vai pagar 25 milhões de euros por um atleta de 28 anos de idade que já teve na Europa? Acho que beleza, a gente paga salário de 1,5 milhão de reais por mês e estabelece essa multa de 25 milhões de reais, de euros, perdão. Pois bem, acontece que o Flamengo não esperava, o Zenit apareceu e bancou os 25 milhões de euros. Dentro do Flamengo existe a convicção de que já estava combinado entre Gerson e Zenit. Olha, consegue baixar a multa que a gente te traz para cá. Porque assim que Flamengo e Gerson se acertaram para essa redução drástica da multa, o Zenit apareceu com o depósito do dinheiro. Então, hoje dá para cravar que a relação entre Gerson e Flamengo é ruim, e a relação entre o pai do Gerson e o Flamengo é pior ainda, porque foi o pai do Gerson quem cuidou de todo esse trâmite, essa burocracia e essa questão muito mal resolvida que eu contei para vocês, tá bom? Agora, Leila deixou o dono do Botafogo de lado e agora foca no presidente do Flamengo. Qual será o próximo alvo da Leila? A próxima vítima, bem lembrado, né? A Leila tem arranjado algumas confusões e dizem que um dos projetos de vida dela é assumir a presidência de uma Liga Nacional de Clubes. Não sei se esse talvez seja o caminho mais adequado, você arranjar confusão. A treta com o Textor foi resolvida, eles acabaram se acertando e tal, até desistiram dos processos que haviam prometido um para com o outro, tá bom? Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos para cima e tchau, tchau.